Sejam bem-vindos ao Alagoas em Pauta. Zoonoses são doenças infecciosas transmitidas de animais para pessoas que podem ser causadas por bactérias, parasitas, fungos ou vírus. Gatos, cachorros, carrapatos, aves, vacas e roedores são os principais responsáveis por zoonoses, especialmente raiva, esporotricose, leishmaniose e zika. As zoonoses são consideradas situações de saúde pública e, por isso, são estabelecidos programas regionais e estaduais relacionados à prevenção dessas doenças. Para conversar um pouquinho conosco sobre esse assunto e muito mais, recebemos em nossos estúdios o médico veterinário Clarício Bugarin. Bom dia, Dani. Clarício, seja muito bem-vindo ao Alagoas em Pauta e obrigada por conversar com a gente. Eu que agradeço, esse espaço para a gente conversar sobre doenças tão importantes, que são as zoonoses, que estão aí no nosso dia a dia, como você disse, pode ser vírus, bactérias, fungos, e que impactam a saúde dos animais, e também dos seres humanos. Dos seres humanos, Clarício, além dessas zoonoses que eu citei, existem algumas zoonoses que também são mais comuns e que a gente consegue identificar? Então, as principais mesmo são essas que você falou, A gente tem, uma grande importância para a saúde pública, como, por exemplo, a raiva, que é uma doença viral, que é muito preocupante aí para a saúde pública. Mas, dentre elas, nós temos várias que podem acometer, Dentre a leishmaniose, que é uma doença parasitária que acomete os cães, e também os seres humanos. Temos os fungos, hoje, de grande relevância no Brasil como um todo, a esporotricose, que vai causar complicações na saúde dos gatos, dos cães também e dos seres humanos. Então temos hoje em dia, considerado pela Organização Mundial de Saúde, mais de 200 zoonoses aí que podem acometer, E aí hoje, a gente trabalha junto com os profissionais de saúde de Alagoas, para sensibilização, para que eles conheçam, esses hábitos de risco que os animais e os seres humanos podem atuar para que a gente evite aí a proliferação dessa doença e consiga conter, uma vez, Dani, que são doenças que estão muito presentes no nosso ambiente. Por exemplo, falando de esporotricose, ela era conhecida antigamente como doença do jardineiro, uma vez que ela está ali, é um fungo que está na terra. Na terra e nas árvores, Nas árvores. Então, era uma doença considerada relacionada ao trabalho, mas que teve uma alteração aí nesse comportamento de transmissão para os animais, uma vez que os gatos têm esse hábito ali de cavar, de enterrar, então eles se tornaram e entraram dentro do ciclo de transmissão da doença. E eles têm também o hábito de arranhar, para afiar as garras nas árvores. Isso. E se a árvore está contaminada com este fungo, naturalmente vai passar para o gato e é uma doença sofrida, Sofrida e muito problemática, A gente vem aqui trabalhando dentro do estado de Alagoas para construir as políticas públicas para combater, A gente teve uma alteração, então nós estamos junto com os municípios e com o governo federal nessa construção. Como eu disse, teve uma alteração. Antigamente era uma doença de jardineiro e hoje é uma doença que é transmitida ali para os animais. Então a gente tem essa participação, mas a gente, por exemplo, tem a raiva, que é muito preocupante, Hoje a gente tem que praticamente 100% dos casos de um caso de raiva pode levar a óbito a um animal e aos seres humanos. Hoje, a gente está com a campanha antirrábica 2025 aqui no estado de Alagoas, já estão finalizando, Vou até aqui em primeira mão, fazer o convite para quem ainda não vacinou seus animais, levar esses animais para que eles consigam aí se vacinar. Hoje, Dani, a gente já está finalizando, Como eu disse, começou no mês passado e já vacinamos quase 400 mil animais, cães e gatos aqui no nosso estado. Quais são os pontos de vacinação que as pessoas... Fica nos municípios, Então, essa responsabilidade da determinação dos pontos, fica por cada município. A gente tem que os 102 municípios fizeram adesão, aí da vacinação. Arapiraca, por exemplo, já finalizou, conseguiu atingir a meta. Maceió vai ter um novo momento agora, no novo final de semana, agora no sábado, já fez um primeiro final de semana, vai fazer para o segundo, Então, a gente convida, Dani, toda a população, aproveita esse espaço aqui no seu programa, para que procure as secretarias municipais de saúde, para saber quais são esses locais. Maceió está trabalhando com mais de 29 pontos de vacinação para que a vacina esteja mais perto da população. Maravilha, porque muitas pessoas carentes, criam seus animais, o cachorro, o gatinho,
E a única vacina que pode dar que é gratuita é a da raiva, né? Então é bom, é importante saber que tem pessoas que cuidam dos seus cães, dos seus gatos e reconhecem a importância disso, mas tem gente que ainda não reconhece, né? Sim, é E isso importante. é inacreditável, assim, como é que você cria um animal e você não nem dá uma vacina de raiva nele, e aí o animal é contaminado, é infectado, morde alguém, culpado é o animal. Então tem que trazer essa conscientização também para que a gente erradique, né, uma doença tão antiga, né? Sim, a gente tem esse compromisso, né? E por isso que a gente se esforça tanto para que a gente atinja a meta. A gente já está em 70%, né? Temos mais 2 semanas, Que com bom. certeza vamos alcançar novamente essa meta de 80%, que são mais quase 500 mil animais vacinados. Por que é importante a vacinação? Acho que quem lembra, né, vai lembrar aí dos anos de 2000, a gente tinha muito esses cães raivosos, né? E com a vacinação em massa, com o apoio da população, Dani, e a educação dessa população, a gente Isso. mudou esse contexto da raiva, né? Por isso que nós realizamos todo ano essa vacinação anual, porque a gente tem um pacto com a Organização Mundial de Saúde, a gente erradicar a raiva transmitida por cão até 2030 no país. Iremos Faz parte conseguir. da Agenda 2030, Sim, né? sim, né, tá aí dentro dos objetivos, né, evitar essas doenças de transmissão e com certeza vamos alcançar porque fazemos um trabalho exemplar, né? Para vocês terem ideia, aqui na capital a gente tem um contexto das pessoas levarem esses animais para o ponto de vacinação, mas no interior, na zona rural, os nossos profissionais de saúde vão porta em porta vacinando. Isso é Então, um incrível, trabalho maravilhoso e a gente conta com a população, né, Dani? sem E dúvida. é por isso esse momento é tão importante. Eu agradeço novamente para a gente conversar sobre essas zoonoses com o povo, né, com a população, para educá-los, que é importante a gente combater. Demais. E quais são as vacinas hoje disponíveis para a gente dar no nosso cãozinho? Então, as pessoas acham que é apenas raiva, né? Que não tem uma caderneta de vacinação dos seus animais, principalmente quem nunca teve, que é o primeiro pet. Aí fala assim: nossa, mas eu só tenho que vacinar raiva, né? O veterinário. Não. Tem inúmeras vacinas. Quais seriam, assim, as vacinas fundamentais que você, como médico veterinário, considera, assim, que um tutor deveria aplicar no seu animal? Então, nós temos hoje no Brasil que a vacinação obrigatória é apenas a raiva. No entanto, né, como você falou, nós temos outras doenças aí que devem ser combatidas, né? Isso. Então temos vacinas que nós chamamos como recomendadas. Então, além da raiva, a gente tem vacinas múltiplas para os cães, né, que abrangem aí 8, 10 vírus aí que são esses animais são A vacinados. tríplice, a As tríplices, quádrupla, né? exato, né? Tem até quíntupla, né? Sim, sim. Isso aí já mais voltado para os gatos, né? Tem as vacinas deles têm uma quantidade de antígeno menor, né? Mas é importante, né, que a gente tenha esse apoio veterinário. Geralmente nas secretarias municipais de saúde sempre tem aí um médico veterinário. Então a população pode procurar esses profissionais aí para instruir eles, né? Como fazer atualizar o cartão de vacina, porque como você disse, não é apenas a raiva, devemos Não é. proteger também Tem contra outros tosse, vírus. né? Tem o vírus da Sim, tosse. né? Então a gente tem, né, a tosse dos canis, que é uma doença que também que pode ser prevenida através da vacinação e que é recomendadíssima, né? É, Se esses animais que nós temos vão para essas pracinhas públicas, têm é, contato com outros animais, é importante que nós vacinamos também contra a é, tosse dos canis para evitar que eles adoeçam, né? é. Então a gente tem aí todo esse contexto e que é importante, Dani, em relação à questão da educação dessa população, procurar os serviços de saúde. Nós temos profissionais que vão auxiliar eles para que eles evitem que seus animais adoeçam, para que eles também evitem adoecer, né? Lógico. Por exemplo, a esporotricose não tem vacina, né? Não tem vacina, né? No entanto, a gente Tem tratamento a tem doença. tratamento, né? E que é um tratamento longo, mas aí que é importante que a gente trabalhe na prevenção, evitar que esses animais venham a adoecer, É. né? E isso está muito relacionado, por exemplo, à esporotricose, com evitar que esse animal vá à rua, né? Então, evitar que ele tenha Gato, esse principalmente, que contato. passeia muito, né? Quem mora em casa.
e deve observar o ambiente onde vive, né? Sim, né? A gente deve ter esses hábitos para evitar que eles se infectem. Então, a gente precisa aí ter algo que a gente vem trabalhando muito, que é a posse responsável desses Isso. animais. Então, se vamos ter esses animais para a gente cuidar, ter ele dentro das nossas casas, dentro da nossa família, né? Vamos primeiro trabalhar, né, com essa posse responsável. Primeiro, assegurando a saúde desses animais e depois ali ter hábitos para que evite que ele vá à rua, né? A gente tem algo muito importante que é a castração, né, desses animais para que a gente evite que tenha proliferação desses animais errantes que nós chamamos, É, né, na rua, porque isso impacta totalmente a saúde, né? Então a gente precisa conversar com essa população para que eles cuidem bem dos animais. lógico, né? E não abandone, né? Tipo, eu vou para uma feira de adoção, minha filha que tem um cachorrinho, meu filho que tem um gatinho, adota, aí o gato é levado, ou o cachorro é levado, principalmente filhote. Rói as coisas em casa, a pessoa fala, não quero mais não. Não é assim. Não é assim, né? Nós Quando você temos que tem um ter. filho e o seu filho vem com um problema ou é levado, você vai abandonar, é? Não, não Vai pode, né? botar num orfanato? Precisamos trabalhar Pode, muito gente. É a junto mesma com a coisa. A população. pessoa, você está comparando uma criança com um cachorro. Não, eu estou comparando comportamento. Comportamento de um filhote é esse. Vai passar. É uma Sim. fase. Vai passar, mas as pessoas não têm paciência. Então, se você não tem paciência, meu querido, minha querida, não adote. Porque não é brinquedo, não é a pilha, né? Você não bota para carregar. Você quer um bichinho desse, vai na Shopee e comprar um. Agora, se você vai realmente ter querer dar um animal para seu filho, dar um animal para sua filha, você precisa entender que você tem uma corresponsabilidade aí. Com certeza. E não pode abandonar. Então tem que ser uma decisão muito certa, muito bem pensada, para que não se volte com um retorno do animal para o abrigo. Quantos animais são devolvidos quando são adotados? Porque é muito levado. Não é Sim, é importante, né, que a gente tenha essa conscientização. isso quando devolve, né? E Sim, pior quando joga. pior quando bota na rua, né? Porque aí a gente vai ter mais animais, né, ali nesse ambiente e o animal não merece isso, né? De Então, jeito nenhum. a gente precisa trabalhar junto com a população, ter essa conversa até nas próprias escolas, né, Dani? A gente sabe Sim, como as claro. crianças querem ter seu animal, mas elas precisam, né, ser instruídas e conscientizadas E desde dessa posse. cedo, né? Se você instrui seu filho, você dá um pet para ele cuidar, entre aspas, a responsabilidade é sua, porque ele é uma criança, Uhum. né? Então, a pessoa já vai crescendo com aquele amor pelos animais, com aquela conscientização. É muito bom você criar uma criança com um animal em casa. Eu acho que desenvolve uma série de sentimentos, né? E faz de você virar uma pessoa boa. Sim. Porque os cães, os gatos têm essa grande premissa que é despertar na gente sentimentos maravilhosos, Uhum. né? Com certeza. Então, se a criança já é criada com esse sentimento em casa, ela vai se tornar uma pessoa melhor, vai crescer uma pessoa melhor, né? Então, eu gosto muito de falar isso. Eu nasci e fui criada com bicho, meu filho também nasceu e cresceu com animais em casa. Nunca ficamos doentes, nunca tivemos problemas porque tínhamos cachorro, gatos em casa. Pelo contrário, então eu acho que isso desenvolve uma série de sentimentos bons que para quem tem filho pequeno e quer adotar, ou então tá grávida, eu vou ter que me desfazer da minha cachorrinha, do meu gatinho. Pelo amor de Deus, isso não existe. Sim, e já é comprovado, né? Por exemplo, nós temos aí grandes programas de saúde pública onde esses animais vão ali nos hospitais e como eles Isso, fazem bem ali naquele momento que eles estão. Então, como você disse, criar um animal é um gesto de amor incondicional, né? Uma incondicional. vez que aquele animal ele precisa da gente e aí a gente tem esse vínculo, né? Só quem tem, como você disse, Dani, tem um animal dentro de casa sabe esse amor que nós temos por eles. Então, é extremamente É importante, né, esse muito trabalho. importante. E políticas públicas. Hoje, você é médico da CESAL, trabalha Sim. na Secretaria de Saúde de Alagoas. Por acaso o governo do estado tem algum planejamento, né, algum projeto de abrir hospitais públicos veterinários?
nós viemos construindo junto aí, né, ao governo federal, trabalhar junto um programa que nós temos que é o Simpatinhas. Então, nós estamos nesse momento de mapeamento, né, de onde esses animais estão, quantos eles são, para que aí a gente consiga, né, trabalhar através, junto com o governo federal, a transferência de recursos para que a gente possa aplicar aí, né, para ser utilizado dentro da saúde desses animais nos nossos territórios. Então, a gente tem, né, hoje a CESAL colabora junto com, por exemplo, a Secretaria SecDef, né, da secretária Tereza Nelma, onde a gente tem esse trabalho com eles para disponibilização de recursos para que eles possam fazer essa atuação. Então a gente trabalha junto hoje no governo, né, do nosso governador Paulo Dantas, né, nessa atenção, né, a tudo, né, que a gente tem, uma vez que é extremamente recomendado que a gente trabalhe a saúde única. Isso. O que é a saúde única, né? Para quem não conhece, essa importância que nós vemos entre a saúde tanto do ser humano, como a saúde do meio ambiente, né? Como a saúde dos animais, porque está tudo correlacionado, interligado. Então a gente vem, né? Dentro aí, trabalhando dentro dos grandes espaços. Hoje é uma vitória, né? A gente está aqui falando sobre um assunto tão importante, né? Que é isso, para que a gente consiga botar isso e transformar em políticas públicas. Claro, sem dúvida. É muito importante isso, porque também a gente sabe que ter um animal demanda um certo investimento nas vacinas, no banho, né? Quando fica doente, você tem que levar no veterinário. E tem pessoas que não têm essa condição, mas querem criar, têm todo esse amor para dar, mas não têm a condição de pegar um remédio, de levar no veterinário, né, para uma consulta. E dentro desse projeto tem essa possibilidade de criar tipo uma farmácia popular veterinária, de dar acesso, né, a consultas para os seus animais. No hospital veterinário aconteceu um acidente, você poder levar seu animal numa emergência gratuita, oferecida mesmo como política pública. Existe a previsão sim, né? Então, por isso que a gente está fazendo esse mapeamento de onde é que estão, né, esses problemas, para que a gente consiga, né, colocar aí nos investimentos do próximo ano, né? Então, existe sim essa possibilidade dessa criação desses locais para que sejam atendidos, vai ser algo voltado para o meio ambiente, uma vez que essa pauta fica sob responsabilidade do meio ambiente, e aí a gente, quanto saúde, vai estar junto, né, ali para que trabalhe para que isso venha a ocorrer. Então existe essa questão, né, esse objetivo, né, trabalhar também com o momento dessas castrações, né, que são importantíssimas, né, porque as castrações evitam animais errantes e evita que esses animais estejam na rua e que proliferem doenças. E não é só isso também, tem as inflamações trazidas, né, nas fêmeas principalmente. Sim. Então você tem aí uma série de outras de doenças relacionadas ao aparelho reprodutivo, como a piometra, por exemplo. Sim. Né? A cachorrinha que não cruza e ela vai envelhecendo, ela pode desenvolver a piometra. A piometra é uma inflamação do útero muito grave e que pode matar em 2 dias, 3 dias. E essa castração feita no momento adequado dessas fêmeas é importante, né? Porque a gente sabe que essas fêmeas não vão estar ali em cios repetidos, né? Que isso pode ocasionar um sofrimento, né? E as gatas também, o cio das gatas é muito intenso. E aí a gente evita que elas venham, né, a estar aí nessa proliferação de a cada ano, né, cada mês, e aí a gente evita que elas adoeçam, né, através e evitem ter essa piometra, por exemplo, né, que é muito preocupante, né, que pode causar esse câncer de mama também, né? Então a gente tá aí nesse momento, né, do Outubro Rosa, que a gente também deve combater. Claro. Dos animais. Né? Serve para as cadelinhas também. Isso, e isso tem importantíssima castração, porque a gente evita isso que você disse, criação de piometra, evita, né, esses câncer de mama, gravidez imaginária, pseudociese, né, também. Então, esse momento também é importante, né, para a gente falar da importância da castração. A castração é um ato de amor mesmo. A gente fala, não, mas eu vou operar meu bichinho, ele vai sofrer. Vai ser aquela recuperação rápida, que a cirurgia de castração é uma cirurgia simples. Né? E que é necessário, rapidinho o cachorro fica bem e ganha qualidade de vida, você também ganha qualidade de vida, porque o gato deixa de sair,
Sim. fica mais calmo, fica menos agressivo quando é um gato macho, né? A gente evita nas fêmeas Nas fêmeas esses elas fugirem processos. atrás de macho, porque tá no cio. Aham, Eu não sei, gata, mas cadela sangra. aham. As gatas sangram ou não? Elas podem ter um pouquinho, mas é muito menos do Muito que as menos, né? cadelas, né? Mas é importante a gente falar dessa castração e disso ser ofertado dentro do serviço público, porque Com a gente evita certeza. tudo isso, né, Dani? Evita Evita que tudo esses isso. animais adoeçam. Então a gente tem vários municípios aqui no estado que já fazem e ofertam esse serviço gratuitamente, né? Então Arapiraca tem um serviço aí de castração, sei que Japaratinga, Delmiro Gouveia, União dos Palmares, então é muito bom a gente estar, né, nesse momento e que sensibilizar os gestores que é importante. Então, o seu gestor que está ali naquele município contrata um médico veterinário para atuar nisso, porque é Sim. importante para a população Muito, ter muito, esse muito. apoio, né? Para que, como você disse, às vezes é muito, muito caro, às vezes é dispendioso, a população não tem, né, essa possibilidade de custear. Discordo quando se diz que para ter animal é necessário ter dinheiro, não é, né? Não é. A gente precisa, né, enquanto poder público, fornecer apoio a essa É população isso. que não tem, porque todo mundo tem o direito de criar seu animal e criar bem, E né? criar Então bem. a gente conta aí com o apoio de todos os gestores aqui do nosso estado para apoiar nessas iniciativas, não é? Lógico, porque tem muita gente que tem muito amor para dar, mas não tem recursos disponíveis. Uhum. Então, se ela tiver o mínimo necessário, né, que Sim. é um atendimento público quando o cachorro adoece, Uhum. ter uma castração, ter uma vacina de raiva, isso já ajuda muito. Com certeza, né? E aí a gente tá aí nesse apoio a toda a população e o que pudermos fazer para apoiar a causa animal, a gente tá aí a favor, né, desse momento. Muito legal. Essa é uma causa minha, né? Eu que realmente tenho um amor profundo pelos animais. Eu acho que a gente tem que aprender, a gente aprende muito com eles e a gente tem que aprender a conviver melhor com os animais. A gente ainda vê muitos casos de maus tratos. A gente vê muito caso de violência contra os animais, violência sexual contra Sim. os animais, o que é um absurdo. Devemos combater isso de toda De forma, toda né? forma. É Não- inacreditável, é né? Assim, inacreditável. é uma coisa que realmente, assim, só de pensar. Então, é uma causa que eu gosto de falar sobre e trazer, sabe, assim, cobrar mesmo do poder público que as pessoas falam, ah, mas com tanta criança abandonada, com tanta gente passando fome, você vai falar de bicho? Vou sim, porque eles convivem conosco da mesma forma. Então, se Deus colocou, eles criou, né, para conviver conosco, é porque nós temos algo a aprender com isso, Sim, né? nós temos essa habilidade com E eles, né? diz muito sobre nós, Com certeza. como seres humanos, a forma como a gente lida com os animais, como a gente lida com a natureza como um todo, né? Isso diz muito de você como ser humano. Então, não destruir o meio ambiente, não tratar mal os animais, isso é muito importante. Então, eu trago aqui essa conscientização para quem está nos assistindo, entender que não é algo menor. As zoonoses, elas são uma questão de saúde pública. A gente trouxe aqui um médico veterinário que está dizendo isso, não sou eu que estou dizendo isso. É uma questão de saúde pública, é uma questão ambiental e a gente precisa realmente ter essa conscientização na hora de pegar um animalzinho para criar. E se você já cria seu animal, tratá-lo da melhor maneira possível dentro das suas condições. Sim. Não é isso, doutor? Com certeza, né? A gente tá na divulgação da campanha antirrábica e tem algo que a gente disse que é muito importante, né? É saúde para eles também para dentro das nossas casas. Sem Então, dúvida. tratá-los bem é nosso objetivo, E nosso dever. com certeza. Não é isso? Doutor Clarício, muito obrigada pela sua presença aqui no Alagoas em Pauta. Sempre que tiver novidades, venha nos contar. Aí, como eu já te falei, sou muito entusiasta dessa causa também. E eu estou aqui sempre lutando para que a gente consiga avançar aí nessa agenda de saúde pública voltada para os animais, no combate às zoonoses, entre outras coisas. Eu que agradeço, né, esse espaço e trouxe até um presente para você aqui, né? Um pin, né, sobre o Zé Gotinha alagoano, tá? Para que você aí, como forma de gratidão para a gente estar aí nesse espaço, a gente agradece, né, toda a colaboração sua, né? Ai, que lindo! O Zé Gotinha alagoano, porque
em nome e gratidão aí de todos os profissionais de saúde de Alagoas, a gente ter esse espaço para a gente conversar. Que maravilha, muito obrigada. Vou usar, viu? Vou usar, que para mim é muito importante, é muito caro esse tema. Muito obrigado. Obrigada, doutor Clarício. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui para mais uma entrevista do Alagoas em Pauta. Na semana que vem trago mais novidades.